Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Copa do Nordeste, que tem o seu pontapé inicial acontecendo neste meio de semana. Então bora falar um pouco mais sobre o que se esperar deste ano, dessa edição de 2025 da Lampions League. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e também dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bom dia estadual, essa época começo do ano que tá para falar sobre os quatro cantos do país. Já fiz vídeo aqui sobre o futebol paulista, que é querendo ou não, algo que eu acompanho bastante para o estado de São Paulo. Mas agora também vídeos sobre a Copa do Nordeste, que é uma das competições mais legais do país. Nesse começo de ano, é para mim a grande competição. Acho que o estadual, querendo o Paulistão, o estadual até porque tem muito time séries A e B e C acaba sendo também uma competição importante, mas depois do Paulistão, a Copa do Nordeste é uma competição que une mais times de Série A nesse início do ano. Então é uma competição realmente de grande importância. E o seu regulamento para esse ano são 16 equipes na fase de grupos, nós já tivemos a fase prévia. Essas 16 equipes estão separadas em dois grupos de 8 equipes cada. Só que nos outros anos, que o regulamento era que uma equipe só enfrentava as equipes de outro grupo, um total de 8 rodadas. Era a ideia, inclusive, para fazer o lema da Copa do Nordeste era a Copa dos Clássicos. Justamente por isso, se separava os rivais do mesmo estado, colocando cada um em um grupo para garantir que eles se enfrentariam, além de também ter grandes confrontos interestaduais. Esse ano vai ser diferente. Esse ano a Copa do Nordeste mudou o regulamento para tirar uma data, até também questão de calendário, então tem um jogo a menos na primeira fase. As equipes então, de cada grupo vão enfrentar os times do próprio grupo, diferente de outros anos, um total de 7 rodadas da primeira fase. Depois dessas 7 rodadas, os 4 primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata. Aí é o primeiro contra o quarto de um grupo, segundo contra... Aí é aquele cruzamento já tradicional olímpico. Então, a gente vai ter esse ano essa diferença. Nos anos anteriores era o time de um grupo enfrentando times do outro. Esse vai ser os times enfrentando os próprios adversários do grupo. E quem são os grupos? Você deve estar se perguntando, caso ainda não saiba. No grupo A nós temos o Altos do Piauí, o CRB de Alagoas, o Fortaleza, o Ferroviário, também de Ceará, o Motoclube do Maranhão, o Souza da Paraíba, o Sport de Recife e também o Vitória da Bahia. O único confronto aqui entre o mesmo estado nesse grupo é Fortaleza e Ferroviário, que se enfrentam até por ter 3 times cearenses. Naturalmente o Ferroviário ia ficar com um deles e acabou ficando com Fortaleza. Enquanto que o grupo B, o grupo de América de Natal, Bahia, Ceará, Confiança do Sergipe, o CSA de Alagoas, Juazeirense da Bahia, o Náutico e o Sampaio Corrêa. Aqui nesse grupo B, o único confronto estadual é entre Bahia e Juazeirense. É uma pena nesse sentido essa mudança de regulamento, porque tira a grande atração da Copa do Nordeste na primeira fase, que é justamente esses clássicos estaduais. Continua tendo grandes jogos interestaduais, de fato, mas ter esses clássicos também era uma atração super especial e que ajudava a valorizar a competição e levava o nome, a Copa dos Clássicos, também vem muito por causa disso. Nos grupos, você tem um pouco alguns favoritismos bem claro. Não no grupo A, o Fortaleza é o grande favorito, e você tem Sport e Vitória junto ali. Você tem 3 equipes de Série A nesse grupo, são os 3 grandes favoritos. E a expectativa e a pressão é que os 3 fiquem nas 3 primeiras posições. E queira ou não, vai ser interessante para cada um deles esses confrontos, principalmente confrontos diretos. Fortaleza versus Sport, Sport versus Vitória, Vitória versus Fortaleza. São os grandes jogos aqui nesse grupo da primeira fase, são os grandes testes, pensando também nas próximas competições. Fortaleza joga Libertadores, na fase de grupos, o Vitória tem fase de grupos sul-americano, o Sport montando seu time para lutar pela permanência na Série A. Então são de fato os 3 favoritos. E depois você vem uma briga mais aberta, em tese, para essa quarta força, que para mim o CRB larga na frente, é o único time aqui de divisão mais superior dos outros 5, Série B, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, que fez um segundo semestre ruim, quase foi rebaixado na Série B para a Série C. Então é um clube que vem tentando se recuperar depois de um final de temporada bem melancólico e que não tem uma pressão de também de ser essa quarta força, de tentar se aproximar do trio ali Fortaleza, Sport e Vitória. Até porque os outros adversários dele, o Altos, Ferroviário, Motoclube e Souza, são times hoje de um patamar inferior ao CRB. Nacionalmente, financeiro e tudo mais. E são clubes que vão tentar surpreender. O Motoclube eliminou 2 equipes favoritas, não era favorito para chegar a essa fase de grupos, mas conseguiu, tirou o Botafogo para ir fora de casa, chega embalado. O Souza, que jogando em casa, é um time chato de se enfrentar nos últimos anos, é cada vez mais isso, é uma força do futebol paraibano, conseguiu eliminar o Cruzeiro no Copa do Brasil no ano passado. Você tem também o Altos, que nos últimos anos vem sendo uma figurinha constante na Copa do Nordeste, também não é fácil jogar lá sempre. E o Ferroviário desses 4, acho que junto com o Motoclube, pela
fase prévia no Copa do Nordeste nos últimos anos, o time vem sendo competitivo, vem chegando em fase de grupos na Copa do Nordeste, chegou a avançar em mata-mata e tudo mais, e vamos ver como a equipe vai estar se preparando e vai chegar para essa Copa do Nordeste. É um grupo que você tem pelo menos 3 times muito acima, Fortaleza, Sport e Vitória, e você ainda tem um CRB que dos demais está um pouco acima. Então você tem um favoritismo aqui pensando nas 4 vagas nesse quarteto. E aí os outros tentando correr atrás, tentando fazer, por exemplo, como eu falei, o Souza tem um fator casa que pode fazer diferença, até fazer com que ele equilibre mais e se aproxime mais dos demais nessa briga por vaga. Enquanto que o grupo B, você tem 2 equipes de Série A. Você tem Bahia e Ceará. Bahia se preparando também para disputar a fase prévia de Libertadores, a Copa do Nordeste é uma boa preparação, oferece um nível de enfrentamento maior, e se reforçando também, trouxe o William José, gostando da transferência do Bahia, e o Ceará também tentando preparar o elenco para a Série A, e a Copa do Nordeste é um excelente torneio de preparação nesse sentido. E são, querendo ou não, os 2 favoritos, são os times mais pressionados, por exemplo, conseguir uma das 2 primeiras posições, fazer e mostrarem bom resultado. E você tem uma briga por vaga ali, pela versão das vagas, muito mais aberta que, por exemplo, no Grupo A. No Grupo A você tem 4 times que naturalmente largam mais à frente dos demais. Aqui não, aqui o equilíbrio é muito maior, porque você não tem nenhuma outra equipe de Série B, por exemplo, e aí naturalmente tem um orçamento maior. No time de Série C ou Série D, você tem o Náutico e o Confiança, e o CSA, 3 equipes de Série C. O Náutico pressionado para dar bons resultados, 2024 foi decepcionante, então é um time que chega pressionado para fazer melhor. Confiança, CSA também. O CSA também foi decepcionante na última Série C, não passou nem para mata-mata, não passou para fase final. E também outra confiança do time também quer dar uma resposta aos torcedores. Você tem 3 equipes de Série C. E além deles, você tem 2 camisas muito tradicionais, muito fortes. Estou falando de América de Natal e Sampaio Corrêa. São 2 times competitivos, que têm torcidas apaixonadas e que também tem essa pressão de entregar bons resultados. E são 2 times que estão hoje na Série D, a Série D que esse ano vai ser pesada, e que vão chegar na Série D com obrigação e com a pressão de brigar por acesso. E começar bem numa Copa do Nordeste é fundamental para isso, para começar a pavimentar esse caminho pensando mais à frente. E por final você tem a Juazeirense. A Juazeirense nos últimos anos é uma figurinha carimbada na Copa do Nordeste, vem cada vez mais se consolidando como um participante frequente. E cara, jogar no Adalto, jogar na casa da Juazeirense é hostil pra caramba. Os times nordestinos, os torcedores nordestinos sabem muito bem disso, que é difícil jogar lá. É um campo gramado, o jogo lá é diferente, e a Juazeirense conta muito com esse fator casa para conseguir pontuar, ser competitiva. Então é um time que, mesmo que não se classifique, consegue tirar pontos de times mais fortes em casa, pode ser, nos momentos, um fiel da balança. Então esse é um grupo B, que é o grupo que promete mais equilíbrio e mais emoção do que até o grupo A. Porque no grupo A você tem alguns favoritos mais claros, aqui no grupo B o negócio é muito mais equilibrado. Bahia e Ceará são os times mais fortes, são os times com hoje maior orçamento, maior pressão, que são times de Série A do Campeonato Brasileiro, mas ali para baixo está muito mais nivelado. Se existe uma pressão grande no Náutico, você tem esses times classificados, mas pô, você tem ali Confiança e CSA, são 2 times de Série C também, além de camisas pesadas como América de Natal e Sampaio Corrêa, e uma Juazeirense que jogando em casa pode ganhar de qualquer um. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha expectativa, por mais que a CBF tente esvaziar um pouco a Copa do Nordeste, tente diminuir a sua representatividade até para tentar fortalecer os estaduais locais, a Copa do Nordeste segue viva. E um exemplo disso é o interesse do Grupo Globo, todos os jogos da Copa do Nordeste na fase de grupos com transmissão do Premier. E além disso, na TV aberta, você tem ali para o Nordeste o SBT, suas afiliadas transmitindo ali regionalmente, localmente, ali no estado de Ceará, Bahia e Pernambuco. Mas essa também é uma mostra de como a competição é importante, mesmo com a mudança de regulamento que naturalmente diminui a quantidade de grandes jogos e grandes clássicos, ainda assim prevejo uma grande Copa do Nordeste. Os 4 que avançaram vão para um mata-mata, as quartas finais, deveria as semifinais também jogo único e só a final, que é em 2 jogos. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que você achou desse novo regulamento da Copa do Nordeste e também seus palpites dos classificados para o mata-mata. Não esqueça de dar like aqui no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. E também se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.